Eclesiastes 8, capítulo 5, versículos 5 e 6. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porque há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. E aí, na hora que eu voltei para o livro de Esther, que eu comecei a ler essa passagem, e o Espírito Santo me lembrou exatamente do que eu tinha lido antes. E ele falou, e foi o que o Espírito Santo falou para mim. Naquele momento, Esther, ela agiu no momento certo e na hora certa. E eu fiquei muito assim impactada com aquilo, que eu falei assim, cara, como o Espírito Santo é maravilhoso, porque eu sento, falo, Espírito Santo, traga as suas revelações, as suas verdades, aquilo que você tem para mim, para todos nós, né? E assim, às vezes a gente, pela nossa impulsividade, por a gente querer agir, né, no nosso tempo, porque assim, se tem a hora certa de agir e de fazer, existe então os momentos que a gente faz de forma errada. E eu falei assim, Senhor, eu preciso de ter sabedoria, porque ele fala aqui que, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Então, nós precisamos pedir sabedoria do alto, não é sabedoria terrena, mas a sabedoria do alto para saber agir e fazer as coisas no momento certo. Você imagine se Esther não tivesse agido no momento e na hora certa para poder falar com o rei, né? Ela orou, ela jejuou e ela poderia ter, antes de dar o banquete, né, que ela deu 2 banquetes para ela poder agir, para ela poder falar. Então, assim, ela teve sabedoria naquele momento de esperar, porque a gente precisa esperar para poder agir e fazer e falar as coisas no momento certo, que existe esse momento certo para a gente fazer, né? A própria palavra diz que há momento determinado por Deus para todas as coisas. Então, tudo na minha vida existe o tempo, o momento certo de eu agir, de eu fazer e de eu falar. E a gente, às vezes, por ser até mulher dentro de casa com o esposo, ou com amizades, ou no trabalho, ou qualquer outra pessoa, né? A gente, às vezes, precisa resolver uma situação, a gente precisa falar e não está no tempo, né? Não está no momento de você fazer, não está no momento de você agir, não está no momento de você falar. Mas a gente pedindo ao Espírito Santo para nos conduzir, porque nós somos mulheres guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos a revelação do Espírito Santo, nós precisamos de sabedoria. A palavra diz que se a gente tem falta de sabedoria, que nós podemos pedir e o Senhor nos concede. Então, que a gente devemos pedir essa sabedoria para agir, porque a gente vai saber o momento e a hora certa de agir em cada situação. Nós precisamos disso, né? Como filhas de Deus, como embaixadoras do reino de Cristo, para a gente saber agir em todas as situações da nossa vida. E eu fiquei muito impactada de como o Espírito Santo assim, ligou uma palavra a outra palavra que eu estava tendo. E eu sei o quanto eu preciso disso, de agir com sabedoria.